A palavra de hoje se chama a provisão de Deus. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. A Bíblia, esse texto tão importante, as escrituras sagradas para o cristianismo, é dita por nós como sendo a palavra de Deus. Por meio da Bíblia é que Deus se revela nos seus principais atributos, na sua forma de agir, nos seus projetos para as nossas vidas. E uma das principais características da revelação de Deus para a nossa vida é que Deus é um Deus de provisão. Diga assim comigo: o nosso Deus é um Deus de provisão. Desde a mitologia grega, nos tempos de Jesus, era muito forte a mitologia grega já há alguns séculos, e desde a mitologia grega as pessoas tinham medo dos deuses. Imaginava-se que haviam os deuses na cidade dos deuses, que era o Olimpo, que os gregos criaram, todo esse folclore da divindade, e ao invés de entender que os deuses queriam favorecer as pessoas tinham medo da ira dos deuses e estavam o tempo todo preocupados em fazer oferendas para que os deuses não ficassem irados, e aí então a sua vida poderia estar correndo bem. Então, se a vida corria bem, era porque eu consegui fazer algo com as minhas habilidades. Se a vida corria mal, é porque eu atraí a ira dos deuses sobre mim, então agora eu precisava fazer alguma coisa para diminuir a ira dos deuses. Até hoje nós temos algumas entidades espirituais que são cultuadas, inclusive aqui na nossa cidade, na nossa região, que as pessoas vivem dessa forma. As pessoas vivem com medo das divindades ou das entidades espirituais, fazendo as suas oferendas para tentar fazer com que o mal não cresça na sua realidade. O Deus que se revela na Bíblia é diferente desse contexto. O nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus de milagres, é um Deus de provisão. Ele quer viver a vida junto conosco, porque os caminhos dele sempre são melhores, os pensamentos dele são melhores, e com ele nós podemos vencer as nossas fraquezas, nós podemos vencer o próprio pecado, e nós vamos avançar para a vida como ela deveria ser, vivendo uma vida com o Senhor. E uma das grandes características então de Deus que ele revela na sua palavra é que ele é um Deus de provisão. E nós estamos justamente vivendo dias, nesse momento, aqui em maio de 2024, no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas, e talvez todos nós, em alguma medida, precisamos da provisão de Deus. Precisamos da interação de Deus. Precisamos da intervenção de Deus. Nós precisamos de Deus, talvez mais do que nunca, como sociedade gaúcha e brasileira. Nós precisamos que o Senhor esteja à frente das condições climáticas. Nós precisamos que o Senhor nos dê capacidade de reconstruir as coisas. Nós precisamos que o Senhor nos guarde do mal, e inclusive dos efeitos colaterais de mal que esse momento está causando na vida das pessoas. Nós precisamos de Deus, e o nosso Deus é um Deus de provisão, e por isso nós cremos na provisão de Deus. Você crê na provisão de Deus? Em nome de Jesus, você é uma pessoa que não estará em necessidade, você não estará sofrendo, você não estará sendo vítima da obra das trevas, mesmo em meio à calamidade. O Deus da provisão está junto contigo, está junto comigo. Nós estamos buscando a sua face, e o Senhor está se levantando com provisão na hora certa para todos nós. Assim nós cremos, para o nosso povo, para a nossa cidade, para tudo aquilo que nós vivemos. Em Gênesis, no capítulo 22, nós vamos aprender hoje, com um grande homem de Deus chamado Abraão, algumas coisas muito importantes que são necessárias para ativar a provisão de Deus em nossas vidas. Apesar de Deus ser um Deus de provisão, Deus é um Deus de salvação, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de libertação. Muitas pessoas continuam longe dessas manifestações de Deus, porque na mesma palavra que Deus se revela como sendo um Deus de provisão, Deus revela também os caminhos para ativar aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então hoje, de uma forma bem breve, eu quero abordar esse assunto e, através de uma história bíblica, trazer para nós alguns princípios que liberam, que ativam a provisão de Deus sobre nós. Vamos ler então um texto mais extenso hoje, 14 versículos em Gênesis 22, começando a partir do verso 1 até o verso 14.
Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe, e disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi lá pegá-lo, e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Até aqui nós vamos ler. Talvez você estava com alguma versão diferente na Bíblia, que não permitiu a tua completa concentração e entendimento desse trecho bíblico. Deixa eu te fazer um panorama muito rápido aqui da palavra de Deus. Nós vemos no livro de Gênesis o princípio de como Deus foi se revelando a alguns homens e mulheres que estavam com o coração voltado para Ele. Nós vemos isso, por exemplo, quando Deus cria Adão e Eva e o seu relacionamento com Adão e Eva. Nós vemos isso também, por exemplo, quando Deus interage com Enoque e leva ele arrebatado aos céus. Nós vemos, por exemplo, quando Deus chama Noé para, por meio de uma arca, trazer salvação à humanidade que havia num estado tão grande de promiscuidade e pecado. Nós vemos isso por meio de muitas pessoas. Mas quando chega em Gênesis capítulo 12, Deus estabelece uma aliança com um homem chamado Abraão. E Abraão se torna o pai da nossa fé no Deus que se revela na Bíblia. A palavra de Deus declara lá em Romanos capítulo 4 que Abraão é o pai de todos nós. Ele é o pai da fé que nós temos, da forma de crer em Deus e do Deus com quem Abraão se relacionou. Porque Deus, ele promete através de Abraão gerar um povo. E esse povo que foi gerado por Deus serviria de modelo da manifestação de Deus à terra. Abraão é o patriarca do povo de Israel. Ao longo de todo o Antigo Testamento, esse povo é gerado, se multiplica, e a vida desse povo é descrita por meio dos textos bíblicos. A vida desse povo é descrita ainda em Gênesis, quando eles vão ser escravizados no Egito, quando eles são libertados do Egito em Êxodo, quando eles atravessam o deserto e por meio do deserto recebem as leis de Deus através de Moisés. Depois Moisés morre através de Josué. Esse povo entra na terra que Deus prometeu e surgem formas de governo, como por exemplo através dos juízes. Depois também surge outra forma de governo narrada através dos reis e das crônicas. Alguns homens e mulheres de Deus entram para a história de uma forma única, e por isso tem livros inteiros da Bíblia que os descrevem, como por exemplo Esdras, Neemias, Esther. Todos os grandes profetas e aqueles que também escreveram menos estão registrados ao longo do Antigo Testamento. Alguns homens de Deus foram tão cheios de sabedoria e graça que escreveram livros sobre Deus, como o livro de Jó, o livro de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares.
são livros que nos ensinam sobre Deus, até o ponto em que Jesus vem, por meio desse mesmo povo, e traz a salvação a todas as nações da terra. Abraão é o patriarca de tudo isso. Abraão gera Isaac, que gera Jacó, que gera 12 filhos, que dá ignição ao projeto das tribos de Israel. E nós vemos então na vida de Abraão, como que Deus ele se manifesta como um Deus provedor. E assim Deus é o provedor da vida de Abraão, Deus é provedor da nação de Israel, Deus é provedor ao longo de toda a história, Deus é provedor por meio de Jesus. E hoje, como igreja, quem é o maior provedor das nossas vidas? O nosso Deus. Está fazendo sentido isso para você? Então, quando a gente olha a história de Abraão, nós podemos analisar aquilo que Deus faz por meio de Abraão e entender que são coisas que Deus quer fazer por meio das nossas vidas. E nesse texto, já está descrito aqui uma história avançada de Abraão. A maior questão de Abraão é que ele não podia ter filhos, e Deus promete a ele um herdeiro que viria a causar a sua descendência, e através dele viria a ser uma nação inteira. E Abraão recebe essa promessa quando tinha 75 anos de idade. Aos 100 anos de idade, Abraão nasce o seu filho Isaac. Quando Isaac tinha 13 anos, ocorre esse episódio em que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, matar o seu filho em oferenda a ele. E aí nós lemos esse texto de Gênesis 22, do versículo 1 até o 14. E nesse contexto, nós vamos aprender hoje algumas chaves para a provisão de Deus. Fez sentido? Todos juntos aqui? Ok? Então diga assim comigo: a provisão de Deus requer obediência. A primeira coisa que nós aprendemos está no versículo 3, sobre a provisão de Deus através de Abraão. Diz assim o versículo 3: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Na manhã seguinte, a quê, pessoal? A palavra de Deus. Então, com Abraão nós aprendemos que se Deus libera uma verdade na sua palavra, nós não devemos pensar 2 vezes antes de obedecer a sua palavra. Nós não devemos colocar a nossa opinião, os nossos mas, poréns, todavia, no entanto, eu não concordo, eu não entendi. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e agir imediatamente em obediência, mesmo que isso aparentemente não vai dar certo aos olhos humanos. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus ativa a provisão de Deus. E Deus diz a Abraão não sabia que Deus queria colocá-lo à prova, que Deus estava colocando a sua fé à prova, o seu coração à prova, mas Deus simplesmente diz a Abraão para que ele fizesse o sacrifício do seu filho. Várias vezes nós gostamos muito das promessas da palavra de Deus, mas nós fugimos dos sacrifícios que a palavra de Deus nos leva a fazer frente a princípios desse mundo, frente aos nossos desejos humanos, frente a algumas coisas que nós estávamos acostumados a fazer quando vivíamos longe de Deus. E as pessoas criticam muito isso e não entendem como que Deus pode me pedir para fazer uma coisa que aos meus olhos não é o que eu quero fazer. E é aí que nós precisamos discernir que Deus, ele não é apenas uma opção nas nossas vidas. Se nós queremos ter a provisão de Deus, ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. E se Deus é o Senhor das nossas vidas, vamos traduzir, por exemplo, lá para o ambiente de trabalho. Normalmente no ambiente de trabalho nós temos alguém que é responsável pelo trabalho. E quando há uma equipe de trabalho, a pessoa responsável pelo trabalho tem autoridade para dizer o que tem que ser feito. E quando nós estamos trabalhando empregados para alguém, nós temos a obrigação de obedecer às diretrizes da empresa. Está claro isso para você? Se nós obedecemos às diretrizes da empresa, no 5º dia útil, aquela empresa vai causar provisão sobre as nossas vidas. Se nós desobedecemos às diretrizes da empresa, não vai nem chegar no 5º dia útil, nós não vamos estar mais vinculados à empresa e a provisão não virá. Porque a obediência é uma premissa para que venha a recompensa.
Logicamente que Deus faz muitas coisas por meio do seu favor, da sua graça. Nós por muitas vezes não merecemos as coisas que Deus nos faz, mas não é por isso que temos o direito de desobedecer a sua palavra naquilo que nos é possível fazer. Aquilo que nos é possível fazer, nós precisamos propositalmente obedecer a palavra de Deus. Era possível para Abraão sacrificar o seu filho? Sim. Ele queria sacrificar o seu filho? Não. Era bom para o seu coração, para os seus pensamentos sacrificar o seu filho? Não. Mas o que ele fez com relação à palavra de Deus? Aquilo que lhe era possível obedecer. Então diga aí comigo de novo: a provisão de Deus requer obediência. Se nós quisermos uma vida sobrenatural, nós precisamos levar a sério a questão da obediência à palavra de Deus. Infelizmente, muitos lugares estão se reunindo hoje em dia para pregar a palavra de Deus num grande descompromisso, num grande momento que eu vá viver da forma que eu quero a minha vida e cobrar que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça. Então, quem é que é o Senhor de quem nessa relação? Quem é que tem autoridade sobre quem? Quando nós entendemos Deus como o Senhor das nossas vidas, precisamos levar a sério a sua palavra. E levar a sério a sua palavra envolve obedecer a sua palavra, mesmo que nós não venhamos a entender. Por isso que eu quero dizer hoje uma frase muito importante para você, é que a crise gera crentes, mas a crise afasta clientes. Diz assim comigo: a crise gera crentes. Não, diga com mais convicção, pessoal. Diz assim comigo: a crise gera crentes e afasta clientes. Nós estamos ajudando hoje como igreja pessoas que estão perdendo seus clientes pela crise. Mas ao mesmo tempo a crise mexe com a nossa fé. A crise mexe com os nossos valores. A crise revela aquilo que nós cremos ou em quem nós cremos. Então, se nós estamos vivendo igreja, nos relacionando com a igreja como clientes, a crise vai nos afastar da igreja. A crise vai nos afastar de Deus. Porque agora eu estou com um problema e Deus não está agindo do jeito que eu quero que Ele venha agir. A crise vai afastar clientes, mas ao mesmo tempo a crise vai produzir verdadeiros crentes. Pessoas que vivem pela fé, pessoas que veem milagres. Então, em dias como esse que nós estamos vivendo, não tem muito espaço para eu crer em Deus mais ou menos, para eu obedecer a Deus parcialmente, porque daí eu vou estar enrolando a minha vida em algo que não produz milagre, que não produz resposta, que não produz provisão. A provisão de Deus requer obediência. Em segundo lugar, nós podemos ler no versículo 5 dessa história de Abraão com o seu filho Isaque, que diz assim: quando Abraão chega no terceiro dia de viagem, ele estava acompanhado por uma equipe, os seus servos estavam junto com ele. Era longe o lugar que Deus mandou ele sacrificar Isaque. Tinha uma caminhada para chegar até a provisão. Tinha um caminho a percorrer para que a provisão chegasse. Mas agora chega um momento que Abraão, ele diz para os seus servos: vocês fiquem aqui, que eu vou subir com meu filho lá. E aí no versículo 5 diz assim: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, o que ele diz aí, pessoal? Qual é a palavra? Voltaremos. Você que está aí habituado com a língua portuguesa, quando nós estamos somente duas pessoas e nós dizemos assim, voltaremos, significa que você cogita que alguém vai voltar sozinho? Não. Por que Abraão diz voltaremos, se Deus tinha pedido para que ele sacrificasse o seu filho? Como que Abraão pode dizer aos seus servos, nós voltaremos, se estava somente ele e Isaque de pessoas ali, subindo o monte, e Deus havia pedido 4 dias atrás para que ele sacrificasse o seu filho? Como que Abraão pôde dizer, nós voltaremos? Você já parou para pensar nisso? Abraão disse isso por meio da fé. Deixa aberto comigo Gênesis 22 e abra comigo lá no final da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11, é o capítulo da fé. É o capítulo dos heróis da fé.
E lá no versículo 19 de Hebreus 11 vai falar sobre Abraão como um dos heróis da fé. E narrando a vida de Abraão, fala em Hebreus que um dos momentos cruciais da vida de fé de Abraão foi o momento que Deus colocou ele à prova, dizendo para que sacrificasse o seu filho. Isso fez Abraão entrar para o rol dos homens de fé, para o rol dos heróis da fé. Em Hebreus 11, 19, diz assim a palavra de Deus: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figurativamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então diz assim comigo: a provisão de Deus produz confiança no meu futuro. Agora nós estamos vendo essa situação e nós visitamos várias cidades, várias famílias, que nós viamonenses não fazemos ideia do que é o sofrimento que essas pessoas estão atravessando. Em dias frios como esse, dormindo num ginásio, sem ter a sua roupa, o seu agasalho, dependendo de doações, porque saiu de casa só com a roupa do corpo, pavilhões de empresas inteiras que foram destruídos, maquinários que foram inundados, oportunidades de trabalho que agora não chegam, pessoas que estão distantes da sua cidade. Nós temos aqui em Viamão um abrigo municipal que homens estão sozinhos ali porque tiveram que deixar suas famílias melhores abrigadas, mas não tinha lugar para eles. Tem uma ala só para os homens que estão sozinhos, mas têm família e não podem fazer algo diretamente pela sua família. Em momentos de crise como esse, nós temos humanamente a tendência a perder a confiança, temos a tendência de perder a esperança, temos a tendência de não conseguir mais imaginar um futuro bom para as nossas vidas. Temos a tendência ao desespero, a pensamentos de morte, de suicídio, de derrota, de miséria, a estar desnorteados sem saber o que fazer. Na semana passada nós fomos até a cidade de Triunfo, onde a nossa igreja lá estava inundada, as famílias perderam as suas casas, tudo o que tinham dentro das suas casas. Alguns estão retornando às suas casas inundados, outros não têm mais casa para voltar. Nesses dias é que nós vemos se somos crentes ou somos clientes. É nesses dias que nós percebemos que com Deus, com a provisão de Deus, nós podemos gerar dentro de nós confiança no futuro. Alguns de nós aqui estão abalados por problemas de trânsito, por problemas econômicos, por diminuição de clientes, de serviço, e a nós essa palavra é válida também. A provisão de Deus precisa produzir em você confiança no futuro. Abraão só disse: voltaremos, porque ele sabia. Ou Deus vai me falar uma outra palavra, ou depois que eu sacrificar esse menino, ele vai voltar à vida, ele vai ressuscitar, que o meu Deus é Deus de impossível, é o Deus da provisão. Eu sei que dias melhores estão chegando, eu sei que se eu estou num momento difícil da minha vida, esse é um momento, mas a provisão de Deus vai chegar. A provisão de Deus produz confiança no futuro. E agora veja comigo, como alguém que tem confiança no futuro, que crê em Deus de fato, como alguém que obedece a sua palavra de Deus, permite palavras saírem da sua boca em dias de calamidade. Versículos 6 e 7 de Gênesis 22, Abraão pegou a lenha para o holocausto e as colocou no ombro de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina você. Essa foi uma das únicas vezes que eu chorei em cima da Bíblia, lendo um texto bíblico. Olha a pergunta desse menino de 13 anos, carregando a lenha nos seus ombros, ele dizendo: pai, a lenha está aqui, a faca está aqui, as brasas estão aqui, mas cadê o cordeiro, pai? E olha o que Abraão responde para ele nessa pergunta difícil, nesse dia complicado. Abraão é uma pessoa que cria em Deus. Isaque era um menino que ainda não conhecia a Deus. Você e eu estamos rodeados de pessoas que não conhecem a Deus. O que tem saído dos nossos lábios, o que tem imaginado a nossa mente, que tipo de palavras nós temos declarado? E Abraão declara: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. No versículo 8. E os dois
continuaram a caminhar juntos. Deus está te chamando nesses dias para caminhar junto com pessoas que não conhecem a Ele, para estender a mão a pessoas que ainda não conhecem a Ele e que estão dizendo assim: mas o que será do futuro? O que será de amanhã? E de onde que vão sair as declarações de fé? Da boca dos crentes. Diz aí para quem está do teu lado: Deus te chamou para fazer declarações de fé. Então declara aí comigo: a provisão de Deus gera declarações de fé. Como tem sido as tuas palavras? Como tem sido as tuas afirmações? Pessoal, isso não é pensamento positivo, isso é ligar nos céus e na terra o poder de Deus. O Senhor Jesus fazia milagres através das palavras. O Senhor Jesus nos ensina a liberar o poder de Deus por meio de declarações de fé. E quando vê, nós estamos na igreja no domingo, estamos na célula no meio da semana, estamos ouvindo a palavra de Deus, mas quando chega a nossa vez, aí nós vamos dizer: é verdade, é melhor a gente se mudar para o Rio de Janeiro mesmo. Não, é verdade, eu se fosse tu abandonava, largava, começa de novo, deixa o teu cartão estourar aí, sai correndo. Não, é verdade mesmo, olha, Deus está nos castigando de um jeito que eu nunca vi antes, eu já nem sei se eu acredito mais. As nossas palavras revelam muito sobre aquilo que nós cremos. Então, nesse momento, a provisão de Deus precisa ser ativada por meio de declarações de fé. A provisão de Deus vem à existência quando pessoas que conhecem a Deus declaram: Deus está provendo, o Cordeiro está chegando. Declaram: olha, Deus está fazendo algo, nós ainda não estamos vendo, mas Deus vai nos tirar dessa. Deus tem uma saída para essa situação. O Senhor está se levantando em nosso favor. Creia. A provisão de Deus gera declarações de fé. Mas ao mesmo tempo, pessoas que já entendem a realidade espiritual têm ainda mais responsabilidade pelas declarações de maldição que liberam, pelas palavras de mal que liberam, pelas palavras de julgamento que liberam. Nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus nos ensina: vida e morte estão sob o poder da língua. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto, diz lá em Provérbios. Precisamos entender, é justamente nesse momento que as nossas palavras precisam gerar vida. Gere vida na tua família, gere clientes, gere prosperidade, gere resposta, gere fé por meio das tuas palavras. Você crê nisso? Isso libera provisão de Deus. Isso não é pensamento positivo, é liberar o agir dos céus, é trazer o reino dos céus à nossa realidade. Senão Jesus não tinha nos ensinado a orar dizendo para o reino vir. Jesus nos ensina que é importante dizer: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, venha a provisão de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa realidade. A única coisa que impede a provisão de Deus é quando nós deixamos de crer. Quando nós deixamos de crer, nós desobedecemos a palavra. Quando nós deixamos de crer, nós fazemos declarações da fé em outra coisa e não em Deus. Quando deixamos de crer, nós perdemos a provisão de Deus. Lembra quando Pedro estava andando sobre as águas, está olhando para Jesus. Daqui a pouco ele começa a reparar no vento e ele começa a afundar. Lembra quando o profeta Eliseu está entregando a vitória contra o rei da Assíria e diz: você precisa golpear o chão com essas flechas, que é a vitória do Senhor. E ele golpeia 3 vezes e desanima. E ele diz: olha, agora você perdeu. Lembre-se quando Saul, o rei de Israel, tinha a ordem de esperar até que Samuel chegasse para sacrificar, e depois então Deus haveria de fazer a vitória, e ele por alguns minutos decide não crer na palavra do profeta e sacrifica antes, e ele mesmo perde a sua vida. A nossa falta de fé, a nossa desobediência são impedimentos da provisão de Deus. Mas quando nós perseveramos, quando nós obedecemos, quando nós temos confiança no futuro, geramos declarações de fé, nós podemos viver com confiança de que a provisão de Deus não se atrasa. Diz assim comigo: a provisão de Deus não se atrasa. Você imagina se tivesse congestionamento
celestial para a voz do anjo chegar até Abraão. Ele está com a faca estendida para sacrificar o seu filho, e no momento exato a provisão de Deus chega. Veja comigo versículos 10, Gênesis 22, 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Na hora, no segundo exato, antes que ele baixasse a faca, chegou o quê? A provisão de Deus. E a palavra de Deus que havia feito com que Abraão fizesse sacrifícios é a mesma palavra que detalha a provisão que está chegando. A mesma palavra de Deus que muitas vezes requer de nós algumas escolhas difíceis, alguns sacrifícios nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, na tendência da nossa sociedade. A mesma palavra que nos exige sacrifício é a mesma palavra que ativa a provisão. O mesmo Deus que tinha dito: levante, vai sacrificar o seu filho, agora disse: pare, eu já vi onde é que está o teu coração. Veja comigo no versículo ainda 11. O anjo do Senhor respondeu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Lembre que Abraão está num momento específico. Ele está com a sua fé sendo provada. Eu não estou dizendo que tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo que Deus está fazendo para a nossa fé ser provada. Mas através desse momento, a fé de muitos de nós está sendo provada. E nesse momento nós temos a decisão de seguir crendo e perseverar e intensificar a nossa busca, ou ceder às ondas que estão aí na nossa sociedade. Quando o anjo diz: agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho. Veja o versículo 13, a provisão. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Quando a provisão de Deus chega, você enxerga coisas que você não enxergaria no meio da crise. Diga assim para quem está do teu lado aí: prepare-se para ter uma visão diferente. Eu estou tendo tantos testemunhos de pessoas que estão prosperando nesses dias agora, incrivelmente, milagrosamente, sobrenaturalmente. Pessoas que já estão vivendo a provisão de Deus, outros que estão ainda esperando. Mas lembre, a provisão de Deus nunca se atrasa. Você precisa, porém, estar atento à palavra de Deus. Quem sabe você tem que olhar para um lugar que você não está olhando. Quem sabe você tem que se relacionar com alguém que você não está se relacionando. Quem sabe você tem que abrir algumas possibilidades de mudança para Deus fazer uma coisa que você nunca viu Ele fazer. Alguém já viu um carneiro nascer num arbusto? Você tem que ter preparado para uma coisa sobrenatural acontecer. Mas se ficar olhando para o sacrifício, você não vai conseguir perceber. Abraão precisou erguer os olhos e ver ali no arbusto, tinha um carneiro preso pelos chifres, e Abraão foi lá pegá-lo, e essa era a provisão que trouxe resposta para a sua vida. Abraão não deixou de crer até o último segundo. Nós tivemos uma experiência tão linda, tão pequena, tão simples, mas tão linda, que eu quero compartilhar contigo, porque pode fazer parte do teu dia a dia também. Estávamos na cidade de Westfália na semana retrasada. Nossa igreja lá da nossa rede está produzindo marmitas semanalmente para as pessoas que estão ainda desabrigadas. Tiveram enchentes seguidas em Estrela e estão levando para a cidade de Estrela. Mas naquele dia que nós estávamos lá, o carro que levava para a Estrela teve problema, não pôde ir para a Estrela. E nós então, era caminho para nós, um pouquinho de desvio no caminho, mas não tinha problema. Carregamos o nosso carro com algumas marmitas e fomos até a cidade de Estrela para entregar para as pessoas que estavam em necessidade. Quando nós chegamos lá, nós não sabíamos aonde parar, não sabíamos o que fazer, aonde parar, para quem entregar isso. E aí fomos indo, tateando, entrando numa rua, saindo no outro. Daqui a pouco parece que a gente entendeu assim: é aqui. Todo mundo é aqui. Tava eu, a pastora Camila, a pastora Fabiana no carro. Vamos parar aqui então, vamos parar aqui. E aí nós paramos lá e abrimos o porta-mala e chegou diante de nós um pastor que estava ajudando lá o pessoal a limpar suas casas sem água.
estavam limpando as suas casas do barro sem água. E ele disse assim, eu disse, aí, vocês aceitam umas marmitas aí, que já era meio-dia, eu acho, meio-dia e meio. E ele disse, isso é provisão de Deus. Porque nós estávamos aqui trabalhando, e todos os dias tem uma equipe de voluntários que estavam nos trazendo marmitas, mas há poucos minutos eles ligaram dizendo que hoje deu problema, que eles não iam poder trazer as marmitas. E nós seguimos trabalhando e oramos, confiando em Deus, e agora vocês chegaram aqui com as marmitas que nós precisamos. Então, nos pequenos detalhes, em dias difíceis, a provisão de Deus não se atrasa. E por último, deixa eu dizer para ti, que a provisão é uma característica de Deus. Diz aí comigo, a provisão é uma característica de Deus. Nosso Deus é um Deus de provisão. Então Ele não vai liberar provisão como uma excepcionalidade de um dia incrível que Ele foi sensibilizado pelo nosso clamor. Deus quer prover para as nossas vidas, em todo o tempo. Mas nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos mais necessitados da provisão de Deus. No versículo 14 de Gênesis 22 diz assim, Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá. É isso que está escrito aí no hebraico, Jeová Jireh. Esse é um nome de Deus. Tem vários momentos da Bíblia que Deus é caracterizado por algo específico. E nesse dia foi declarado na palavra de Deus que Ele é o Jeová Jireh, o Yavé Jireh, o Deus da provisão, o Senhor que provê. Por isso se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. A provisão vem no monte do Senhor, pela obediência, pela confiança, pelas declarações de fé. Na hora exata, o Senhor manifesta a sua provisão. Nosso Deus é um Deus provedor. Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Seja forte e corajoso todos os dias da sua vida. Creia no mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, do Senhor Jesus, dos apóstolos. Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Em Hebreus 13:6 declara, podemos pois dizer com confiança, bota para nós no telão, Hebreus 13:6, o Senhor é meu ajudador, não temerei. Podemos dizer com confiança, diga assim comigo, podemos dizer com confiança. Vamos falar juntos bem forte essa frase? Diga aí, 1, 2, 3 e... o Senhor é meu ajudador, não... Vamos dizer de novo? O Senhor é o meu e eu não temerei. E por último, o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Que a provisão de Deus te alcance.